A graça e a paz do Senhor sobre cada um que me ouve agora. É com satisfação que eu falo para você, compartilho com você, neste momento, uma porção da Sagrada Escritura. É com alegria que eu venho também orar com você e por você. Eu desejo que o seu dia seja muito significativo, que seja um dia em que você lembre de agradecer ao Senhor. E que você lembre de regozijar-se diante do Senhor e por causa do Senhor. Hoje eu quero meditar com você num versículo que nós usamos muito para compartilhar com outras pessoas. Nós tanto recebemos quanto compartilhamos. E ele está em Provérbios, capítulo 23, o verso 7. Na verdade, a gente só compartilha uma frase deste versículo. Mas antes de ler, eu quero orar com você. Querido Pai, seja louvado o teu nome. O Senhor nos sustentou em mais uma semana. O Senhor nos ensinou, nos exortou, nos orientou, o Senhor nos alegrou, o Senhor nos surpreendeu, o Senhor cuidou de nós em todo tempo. E nós estivemos bem de saúde, tivemos alegria, tivemos paz. E aqui nós estamos terminando a semana com muita gratidão no nosso coração. Muitos são os motivos de agradecimento. E eu te agradeço, inclusive, pela vida dessa pessoa que me ouve agora, Pai. Oh, querido Pai, nós queremos agora meditar numa porção da Tua palavra, mas nós queremos ouvir o Senhor. Sabe, Pai, eu tenho andado tão enojada de ouvir homem que eu não quero dar uma palavra de mim mesma. Isso não funciona, isso traz problemas. Então, nós queremos a tua palavra, portanto, fica à vontade, fala a nós, por favor, o corpo está aqui, apresentar diante de ti, para que através desta boca, o Senhor nos transmita a tua bendita palavra e que muitos ouçam, que quem ouvir compartilhe, que as pessoas que ouvirem tenham interesse em edificar outros e que por isso compartilhem também. Ah, Pai, que esta palavra possa edificar pessoas. Eu oro assim no nome do teu Filho amado, Yeshua de Nazaré, o nosso irmão mais velho. Amém. Então vamos a Provérbios capítulo 23, o verso 7. É uma frase que a gente muito compartilha, como eu disse. Está assim: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ou em seu coração. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Só que você recebe, você passa para o outro. Mas a gente fica cometendo um erro terrível quando faz isso. Porque esta frase só, ela não é autoexplicativa. Há um ensino tão grande que o Senhor quer nos dar com este versículo. E nós desperdiçamos, separamos essa pequena frase, ficamos transmitindo para os outros, mas não dá para entender isso.
Aquilo que o Senhor quer nos ensinar não dá para ser entendido com esta frase. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de aproveitar o grande ensino que o Senhor nos dá e perdendo a oportunidade de transferir para os outros tão precioso conhecimento. A gente não lê nem o versículo todo. Aí, quando o pregador disse aqui, porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele quem? Está falando do rei, do servo, do menino, do velho. Está falando de quem? Você percebe o quanto este versículo ele depende de outro, ele depende de uma descrição ou de outro versículo que venha fazer entender. Porque se ele diz assim como ele imaginou, então acima tem que ter quem é esse ele. E tem. No verso 6, não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Este é um ensino grandioso para nós. E às vezes, por causa da nossa negligência, a gente não tem aproveitado o ensino, a orientação. E alguns de nós podem estar enfrentando certos problemas por falta deste conhecimento. É sempre bom lembrar que a falta de conhecimento traz prejuízo. Porque a palavra ela dá ensino para tudo. Então nós temos que ler e conhecer e praticar. Então olha que orientação grandiosa que o Senhor está dando. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos. Será que você já fez isso? A Bíblia está dizendo para não fazer. Você acredita na Bíblia? Você confia que essa é a palavra do Senhor? Então, o ensino dela é: não coma o pão de quem tem os olhos malignos. Nem cobices os seus manjares gostosos. Não olhe para as coisas daquele que aparentemente tem mais vantagem que você, está em vantagem financeira em relação a você. Se for uma pessoa que tem olho maligno, ou talvez uma pessoa que você não conhece, você não sabe como é o coração, é melhor você se controlar. Não fica salivando diante dos seus manjares gostosos ou de outras coisas dessa pessoa. Não fica enchendo a boca de água, querendo comer coisas de alguém que você sabe que tem olhos malignos. E o versículo 7 vai dizer: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele quem? Ah, esse homem que tem olhos malignos. É dele que está falando o verso 7. O Senhor está dizendo assim: olha, como ele imagina, no seu coração é que ele é. Ele vai te dizer, vamos terminar de ler o 7. Ele te dirá: come e bebe. Mas o seu coração não estará contigo. Ele está te falando ali, está na sua frente, por algum motivo que é muito particular dele. Ele está te oferecendo comida e bebida,
Mas o coração dele não está te oferecendo aquilo porque não está com você. E aí você pensa só no que ele ofereceu e você vai e aceita e come e aproveita e satisfaz os seus desejos, a sua alma e o seu ventre. Mas a orientação do Senhor é: não coma nem beba. Porque, como ele imagina no seu coração, assim ele é. Ou seja, se o seu coração é como o seu olho, quem tem olho maligno tem coração maligno. Porque o olho reflete o que está no coração. Então, o que o Senhor está dizendo neste versículo é: este homem, ele não é aquilo que você está vendo ali, que está te oferecendo, está dizendo para você, come e bebe. O Senhor está dizendo, ele não é isso. Ele é aquilo que você não está vendo. Ele é o que o coração dele é. Ele é o que ele é no interior. Essa é a sua verdade. Essa é a sua realidade. E isso você não vê, você não sabe, você não conhece. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado quando nós comemos. Gente, isso é prático. É essa mesma orientação. Está falando de comida, de bebida. Quando não se conhece a pessoa. Aparentemente é uma bondade, mas interiormente pode haver uma malignidade. E essa malignidade estará na comida. Nós somos muito simples às vezes, nós temos que ter mais malícia, nós temos que estudar a Bíblia e aprender a Bíblia. Para não arrumarmos problemas para nós, depois a gente nem sabe de onde os problemas vieram. Não sabe porque passamos mal, não sabemos porque estamos doentes, não sabemos porque estamos tristes, não sabemos disso, não sabemos daquilo. Às vezes é por falta de obedecer a palavra. A palavra, ela dá o conhecimento. Eu digo para você sempre, tudo que o Senhor nos ensinou não é para nos oprimir, pelo contrário, é para nos dar sabedoria para viver, é para a nossa proteção, é para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, é investimento em nós. E tudo que o Senhor faz é bom. Se foi Ele que deu o ensino, então é bom. E aí o versículo termina assim: mas o seu coração não estará contigo. Então a boca está falando assim: vai, come e bebe, por algum motivo. Aquilo está sendo te oferecido. Mas no interior daquele homem que tem olhos malignos, não há uma coerência com o que está sendo falado, com o que você está vendo. O coração daquela pessoa não está livre para te dar aquela comida e aquela bebida. Não está alegre em te oferecer. Por quê? Porque os olhos são malignos. E aí o verso 8 diz assim: vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras.
aquilo vai te fazer mal. Cuidado com o que você recebe de pessoas que você não conhece. Cuidado com os presentes que você ganha. Cuidado com roupas. Quem é que usou aquela roupa que você ganhou agora? As coisas que as pessoas dão têm atributos delas. É bom ter cuidado com isso. É por isso que a Bíblia dá o ensino. E aí, no caso da comida, aí o Senhor fala: ó, se você fizer isso, aí você vai vomitar o que você comeu. Ou seja, você vai passar mal. E por que passa mal? Por vários motivos. Pode ser que você passe mal, você assim, quem comer, né? Quem passar por isso, por essa experiência, passe mal porque o gênio ou caráter ou personalidade não é compatível com o daquela pessoa. Não há harmonia. Não há uma harmonia contigo. Pode também ser que alguém passe mal por haver uma incompatibilidade com relação à santidade, à espiritualidade. Eu creio que a gente pode dizer que quando o santo mistura com o profano, se for esse o caso, porque isso pode acontecer também, pode haver um desequilíbrio, um mal-estar. Porque o santo é incompatível com o profano. Algo diferente vai acontecer quando se encontram. Pode ser que haja uma incompatibilidade de motivações. Então, de qualquer forma, é melhor você vigiar e é melhor você obedecer a palavra. Mas talvez você esteja perguntando assim, mas o que é um homem de olhos malignos? Eu lembro que eu já falei isso para você há algum tempo, mas eu quero que você abra sua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 15, e você vai ler comigo os versos, o texto que vai do verso 7 até o verso 11. E aí você vai entender bem essa questão do homem de olho maligno ou da mulher de olho maligno. Veja bem, Deuteronômio capítulo 15, lembra aí que o povo está no deserto e Moisés dando as instruções para o povo que está pertinho de entrar na terra prometida. Mas esse povo precisa desse ensino para entrar na terra e permanecer nela. Porque praticando o que Moisés ensinou aqui, tudo daria certo. Então vamos lá. Deuteronômio 7, 15, 7. Deuteronômio 15, 7. Quando entre ti houver algum
pobre de teus irmãos. Veja bem, ali no deserto não tinha nenhum pobre, ninguém era pobre. Porque os egípcios deram muitos presentes para esse povo quando o povo saiu do Egito. Mas o Senhor está falando assim, ó, futuramente pode acontecer. Alguém fez alguma coisa, algum negócio errado, ou vendeu, ou comprou. Alguma coisa pode dar errado e surge o pobre. Então, quando houver um pobre de teus irmãos, em algumas das tuas portas, na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Preste atenção. Verso 8. Antes lhe abrirás de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste a sua necessidade. Gente, a lei do Senhor é perfeita. Ela é perfeita. Olha como as coisas deviam funcionar com eles. Para que isso? Para não ter pobre, para ninguém viver na miséria. Verso 9: guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração. Preste atenção a isso. Dizendo: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno. Está vendo aí o olho maligno? Então, lá em Provérbios 23:6, você viu o olho maligno e ele está aqui também. Então, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre e não lhe des nada. E que ele clama contra ti ao Senhor e que haja em ti pecado. Eu creio que ficou bem claro que seja o homem de olho maligno. Então, uma das coisas, uma postura do homem de olho maligno é falar: ah, já está chegando o 7º ano. O Senhor está dizendo: não tenha esse comportamento, que essa palavra nunca saia da sua boca. Por quê? Porque o 7º ano era o ano da remissão. Então, tudo que foi emprestado para alguém e a pessoa não conseguiu devolver, pagar, cumpriu-se 7 anos, então aquilo devia ser prescrito. Se eu te emprestar uma coisa e acontecer de chegar o ano da remissão e você não conseguisse me devolver aquilo ou me pagar, veio o ano da remissão e eu tenho que deixar aquilo para você não te cobrar jamais. Acabou, passou, venceu, prescreveu, caducou a dívida. É assim que funcionava. Então, para muitos podia ser, não aqui, quando eles estavam ouvindo isso, mas no futuro. Eu estou dizendo, não haja assim no futuro, nunca. Ele disse, a pessoa que pensa isso, ela tem olho de Belial. Ela tem, isso é uma palavra de Belial. E Belial é o quê? É uma conotação satânica. É algo de maléfico, de maligno. Verso 10: livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno. Eu te falei que quando o coração é maligno, o olho é maligno.
Então o Senhor está aqui falando de novo. O teu coração não seja maligno. Quando lhe deres, ou seja, quando dá alguma coisa para o seu irmão, você dá livremente, liberalmente, generosamente. Aqui no verso 7, o Senhor está pedindo para não endurecer o coração quando vê o seu irmão precisando de algo. Então, quem tem o coração maligno, o olho maligno, vê a necessidade do outro, pode ajudar, mas não ajuda. E o que tem o olho benigno, ele vê a necessidade do outro, ele pode ajudar, ele ajuda. Então, livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a tua mão. Nós temos assim, nós gostamos de falar isso, né? Tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Mas nós temos essa liberalidade. Seria abençoado aquilo que o crente colocasse a mão dele, que o servo do Senhor colocasse. No caso de liberalidade, no caso de ter o coração disposto a doar, no caso de ter generosidade, no caso de perdoar a dívida do outro, no caso de ser generoso para com o outro. Agora nós vamos, o verso 11 que eu falei, nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno dizendo, livremente abrirás a tua mão para com o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. É assim que funcionava a lei do Senhor, para quê? Para que não houvesse pessoas miseráveis passando fome em Israel. Nós temos um caso em que isso fica bem claro, essa questão do olho maligno, do olho de Belial, do coração de Belial, que é naquela história que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Você conhece a história do Nabal. Nabal, esposo de Abigail. Você se lembra de quando Davi estava com seus homens andando pelos desertos, pelas cavernas, fugindo de Saul? E que ele ajudava os trabalhadores que encontrava, os pastores, e ajudava-os a cuidar dos rebanhos? E que ele encontrou uns homens trabalhando, e aí ele ficou ajudando esse povo, ficou acampado por ali, sempre ajudando aqueles servos. E um dia ele pediu comida para ele e para os seus homens, para o patrão daqueles servos, o homem chamado Nabal. E aí o Nabal disse assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Você lembra disso? Ele disse assim: eu ia deixar de dar do meu rebanho para os meus tosquiadores, ia dar para homem que eu não sei nem de onde vem. Então, assim, fez pouco caso. Davi já tinha vencido batalhas, Davi já tinha vencido Golias, ou seja, Davi era um homem conhecido, já tinha beneficiado muito Israel, porque era ele que lutava quando estava com Saul, ele que ia para a batalha. E esse homem fez pouco caso de Davi. E aí o servo dele vai à mulher de Nabal, a Abigail, e fala com ela o que aconteceu e pediu a ela para ter sabedoria e socorrer, porque falou: aquele homem nos ajudou muito, ele e os seus homens nos ajudaram muito durante o tempo que nós estávamos lá com os rebanhos.
Veja lá o que você vai fazer, porque esse seu marido é um homem de Belial. Então ele diz que ele tinha olho maligno, que ele era um homem de Belial. Abigail vai, arruma um monte de comida e vai ao encontro de Davi, porque o servo avisou, falou: tenha cuidado. Pode esperar que algo ruim vai acontecer. Então ela se apressa e arruma um monte de comida e vai se encontrar com esse Davi. E lá ela fala para ele relevar, porque o esposo dela era homem de Belial. Então o homem de Belial, ele era bem conhecido. Os servos reconheciam e a esposa também entendia assim. E aí você sabe como terminou a história, que logo o Nabal morreu e Davi acabou se casando com Abigail. Então este é um exemplo de olho maligno. É o homem que se recusou a ajudar o outro que estava no momento precisando de comida, de socorro, de ajuda. E ele não ajudou. Podia dar comida e não deu. Podia dar abrigo, não deu. Mas Davi, no caso, queria comida. Vamos para o Salmo 141, verso 4. Eu vou ler o 3 também. Salmo 141, verso 3 e 4. Olha a oração que eu sempre cito para você. Olha o que o salmista falou. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Oh, gente, a gente precisa fazer essa oração sempre. Para que a gente não diga o que não deve dizer. Para que quando a gente vai conversar com alguém, com o médico, com o advogado, com o juiz, com seja lá como for, alguém pode dar um emprego, que a gente tem uma boca bem educada, guardada pelo Senhor, para falar o que precisa ser falado somente. Então ele pede isso e ele continua orando. Ele disse assim: não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Vou repetir a leitura do versículo 4. O salmista dizendo ao Senhor: Senhor, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade. E que o meu coração não coma das suas delícias. É o ensino que está em Provérbios 23, 6 e 7. Agora vamos ler um outro versículo. Abre aí sua Bíblia em Provérbios 22, 9. O que é de bons olhos será abençoado. É o que está lá em Deuteronômio 15. Porque deu do seu pão ao pobre. Então, a esse, o que ele tocar é abençoado. É o que está em Deuteronômio 15, o verso 10. Vou ler de novo e assim a gente termina aqui. Provérbios 22, 9, para você ver o que é um homem de olho benigno. E aí você fica sabendo também o que é um homem de olho maligno. O que é de bons olhos, ou seja, de olhos benignos, será abençoado. Por quê? Por que ele será abençoado? Porque ele é o tipo de pessoa que dá do seu pão ao pobre. Ele vê a necessidade, o olho bom é isso, o olho bom ele vê a necessidade.
e ele atende. O olho maligno, ele vê a necessidade, ele vira logo o rosto, ele sai fora, ele escapa para não atender, podendo atender e não atende. Que você e eu saibamos ter cuidado em atender às necessidades dos outros, que os nossos olhos sejam benignos. Se estiver ao nosso alcance atender a necessidade do outro, a demanda do outro, que o outro está precisando, estiver ao seu alcance, atenda. Porque afinal, se o Senhor está em você, você tem olhos benignos. Mas lembra de Provérbios 23, 6 e 7, do ensino que está aí? Inclui o 8 também. Não fica aí transmitindo uma frasezinha, porque você está perdendo o grande ensino que o Senhor deu. Você só está dizendo para o outro que o homem é aquilo que ele imagina no seu coração. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Completa para ele entender quanto escape alguém pode ter se souber disso. E eu vou ler de novo. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. Porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Ou seja, seu estado de alma ia mudar. Queridos, aproveita esse ensino, leva a sério esta palavra aqui de Provérbios 23, todos os versículos que foram lidos, né? Mas não te esqueças de vigiar nisso aqui, nesse aspecto aqui. Os objetos das pessoas têm as suas características. Cuidado. Cuidado. Querido Pai, como é linda a tua palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ensina dia a dia. Nós queremos guardar este ensino. Queremos sim ter sabedoria quanto àquilo que chega a nós. E queremos ter corações com liberalidade. Queremos ter bons olhos. Bons olhos. E queremos estar livres de comer, de beber, de vestir, de ouvir. Aqueles que podem ter olhos malignos. Queremos ter sabedoria, Pai. Quando recebemos presentes, dádivas de pessoas. Que o Senhor nos oriente sempre, que o Senhor nos faça lembrar desta palavra sempre que necessário. Guarde essa pessoa que está me ouvindo, ela precisa de Ti, eu preciso de Ti. Naquilo que ela está buscando, Senhor, que a boa mão do Senhor, que os benignos olhos do Senhor, olhando para ela agora, possa socorrê-la na orientação que ela precisa, na dádiva que ela precisa. O Senhor sabe o que fazer. Não merecemos, mas precisamos do Senhor.
O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim a todo aquele que crê no Senhor, que anda com o Senhor, e que o Senhor continue te ensinando. Que você continue aprendendo, porque o Senhor está sempre ensinando. Vamos ficar atentos aos ensinos do Senhor. Eu me despeço assim de você e até o próximo áudio, debaixo da permissão do nosso Senhor. Amém.